Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Estamos abordando os livros dos profetas, já chegando nos dois últimos profetas aí, conhecidos como profetas menores. Falamos na última aula do profeta Ageu e na aula de hoje vamos falar sobre o famoso profeta Zacarias, um livro difícil de entender dentro do Antigo Testamento, dentro dos profetas, porque é um livro que traz uma literatura que a gente chama de literatura apocalíptica. O que seria uma literatura apocalíptica? Uma literatura que traz revelações, não especificamente revelações apenas de questões futuras, mas às vezes falando de questões presentes, trazendo à luz para entendimentos que estão obscuros. O livro do profeta Zacarias, ele sofre várias influências dos antigos profetas, os profetas chamados pré-exílicos, porque é importante nós frisarmos que tanto o livro do profeta Ageu, quanto o livro do profeta Malaquias, assim como o livro do profeta Zacarias, são livros pós-exílio. Tem alguns outros livros que se questionam, como por exemplo o livro do profeta Obadias, se o livro do profeta Obadias seria um livro pós-exílio, mas é fato que tanto Malaquias quanto Zacarias, assim como Ageu, são livros classificados como livros de profetas pós-exílio ou pós-exílico. É interessante o significado do nome do profeta Zacarias, que significa Yahvé se lembra, Yahvé se lembrou. Não que Deus se esqueça de algo, né? Mas muitas vezes nas Sagradas Escrituras, quando aparece a ideia a gente chama de atribuir sentimentos humanos a Deus, ocorre muitas vezes como um estilo literário, como uma figura de linguagem, para que nós possamos entender o contexto por trás disso que está sendo dito. E não necessariamente que Deus venha se esquecer de algo, né? O livro ele é dividido por muitos estudiosos em duas partes, apesar que o mais adequado seria dividir esse livro em três partes. É muito comum ser dividido esse livro do capítulo 1 até o capítulo 8 e do capítulo 9 até o capítulo 14. Entretanto, existe a divisão trina desse livro, que seria dividido do capítulo 1 a 8, do capítulo 9 até o 11 e depois do 12 até o 14. Didaticamente, essa divisão em três partes ela fica até mais correta, né? Até mais adequada. Como eu disse, o livro usa bastante citações, alusões de profetas que são profetas anteriores aí ao exílio. Existem mais de 20 alusões ou citações desses profetas conhecidos como profetas pré-exílio ou profetas do exílio também, né? Algo interessante que aparece o termo Satã ou Satanás no livro do profeta Zacarias. Só que esse termo não aparece como substantivo próprio, mas sim como um atributo ou como um adjetivo que significa, nesse caso, o acusador. Então, quando aparece o termo, na verdade, no hebraico, Ra-Satã, Ra com a ideia de um artigo, o significado seria o acusador. Um breve esboço do livro do profeta Zacarias, nós vamos encontrar diversas partes de uma mesma visão. Muitas pessoas falam que são 8 visões, mas o correto é que é apenas uma visão, e essa única visão ela é dividida ali, podemos dividir essa única visão em 8 partes. O termo-chave, que é o que eu quero ler, o sentido principal desse livro, está no capítulo 1 a partir do versículo 2 desse livro do profeta Zacarias. Capítulo 1, versículo 2: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Um chamado, um convite para o arrependimento. Deus chama o povo para que o povo viesse se tornar para ele. O período pós-exílio é um período onde o povo estava perante uma reconstrução,
do templo de Israel, uma reconstrução dos muros, né, que representam ali a força de Israel, mas é um período onde esses profetas menores, os últimos profetas menores pós-exílio, tanto o profeta Ageu, que nós falamos no vídeo passado, quanto o profeta Zacarias, assim como o último profeta que nós vamos abordar, o profeta Malaquias, eles mostram certo distanciamento do povo daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus ele instituiu. Então, quando a visão ela vem, é dito lá que é no segundo ano do rei Dário, quando essa visão ela vem até o profeta Zacarias, essa visão muitas vezes ela vem como forma de alerta para o povo, um chamado do povo para o arrependimento, um chamado do povo para a conversão e que ocorreriam certas consequências. Mas quando nós analisamos, aí eu quero destacar as últimas partes dessa visão, quando nós analisamos, por exemplo, a parte 6, que aparece lá o rolo voador, né, que é uma figura de linguagem que traz uma interpretação até difícil, e muitas pessoas trazem interpretações totalmente fora do contexto, mas não é muito difícil de entender que o que Deus queria dizer ali é que ele iria fazer justiça e os pecados seriam castigados, tanto pecados do povo de Israel, assim como pecados de outros povos que exploraram o povo de Israel. Na parte 7, logo em sequência, vai aparecer a figura de uma mulher dentro do Efa, né? E a representação disso, o significado disso, a mensagem por trás disso, é que toda injustiça seria removida de Israel. Olha a soberania de Deus agindo, né? E por último, a parte 8, quando aparecem os 4 carros de guerra, representa que os executores ali, aqueles que trariam a mensagem de Deus, né? Eles iriam executar de toda e qualquer forma a vontade soberana de Deus. Livro do profeta Zacarias, um livro que nos mostra o quanto que Deus quer trazer o seu povo para o arrependimento e o quanto que Deus quer trazer o seu povo para uma conversão genuína. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Entretanto, o povo com coração duro, entretanto, o povo de dura cerviz, né, como está escrito nas escrituras, tinha essa dificuldade de seguir aquilo que o Deus de Israel queria que eles viessem a seguir. E no próximo livro, que é o último livro que nós vamos estudar do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, nós vamos perceber o que estava acontecendo. O livro do profeta Zacarias, ele muitas vezes, o profeta Zacarias é tido como um contemporâneo do profeta Ageu, que faz todo sentido porque a mensagem de ambos é muito parecida. Mas nós vamos ver o último livro do Antigo Testamento em questão de tempo e vamos verificar que a iniquidade do povo, a infidelidade do povo, sobretudo dos sacerdotes, era muito grande. Por isso que o juízo de Deus vinha sobre o povo de Israel, mesmo depois desse povo ter passado pelo cativeiro babilônio, no finzinho do cativeiro, passando pelo cativeiro persa, sob a figura de Dário, sob a figura de Ciro, esse povo não aprendeu. Então, na última aula dos profetas, nós vamos falar sobre o profeta Malaquias. Aguardo vocês.